Mas vamos orar primeiro, pedindo a Deus a nossa... E agradecer a Deus por essa manhã, né? Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, de estarmos unidos aqui, reunidos, nesse bate-papo, nesse aprendizado. Te agradecemos por estarmos respirando bem, com saúde, com alegria, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, todos aqueles que estão participando, aqueles que porventura estejam passando por algum problema, o Senhor venha ter misericórdia, alcançá-los, em nome de Jesus, nos instrui, ilumina nossas mentes e nosso espírito para que nós possamos compreender a tua vontade. Amém. Amém, senhoras e senhores, vamos dar... Amém. Hoje é a lição 8. Lição 8 vai tratar sobre um tema bem interessante, né? Consolo e reparação. Consolo e reparação. Essa lição 8, finalmente a gente chega na segunda carta aos Coríntios, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, pelo menos trechos da segunda carta aos Coríntios. E é uma carta muito boa, viu? Muito cheia de ensinamentos espirituais e eu até escolhi alguns temas aqui que tem no livro. Depois você vai ler. Eu diria que é uma carta bem mais leve, né? Bem mais cheia de esperança, de fé. Nessa carta, por exemplo, Paulo vai discorrer sobre a glória da nova aliança. Ele vai falar de tesouro em vasos de barro. Ele vai falar sobre a nossa habitação celestial. Você vê que é só temas bem palpitantes, né? Vai falar sobre o Ministério da Reconciliação. Olha só, muito interessante. O Ministério da Reconciliação, que foi concedida, que foi outorgada a nós. Lá no capítulo 12, lá para o finalzinho da carta, né? A carta tem 13 capítulos só, 13 pequenos capítulos, né? Um texto corrido. Na verdade, as cartas eram escritas direta, né? Não sei se quem já teve a oportunidade de escrever uma carta, né? Eu já tive a oportunidade de escrever carta. E, geralmente, você não vai separar, né? Você escreve um texto corrido, um texto direto, né? Depois que foi dividido em capítulos, versículos, temas, enfim. Mas é um texto corrido. São 13 capítulos só. Lá no final dessa carta tem aquela famosa visão de Paulo, né? Conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, sem corpo e espírito, não sabe. Que ele vai falar ali sobre o espinho na carne, né? Sobre as revelações que foram dadas a ele, sobre a tua graça me basta, sobre a fraqueza. Enfim, uma carta muito interessante para ler. Então, eu convido a você, depois, leia a carta completa, né? É bom ler a carta completa, né? Você vai ler uma carta só a introdução, ou poucos trechos, lê a carta completa para você ter uma visão global dela. Essa carta, ela foi escrita ali por volta do ano 57 depois de Cristo, ali no primeiro século. Paulo estava ali na Macedônia. E entre essa carta, entre 1 Coríntios, essa é a 2 Coríntios, entre a 1 Coríntios e 2 Coríntios, deduz-se que teve uma outra carta, né? E essa outra carta ela veio a se perder. E era o conteúdo dessa outra carta, se essa de 2 Coríntios tem um tema muito mais leve, né? Deduz que essa de essa outra carta, que foi enviada entre a primeira e a segunda, ou seja, deveria ser a segunda, né?
essa deveria ser a terceira. Mas como a outra se perdeu, essa passou a ser a segunda, né? Era uma carta bem mais dura, bem mais severa, sabe? Tem até lá no trecho aqui de 2 Coríntios 2, que meio que mostra esse conteúdo, diz assim, 1 Coríntios 2, 1 diz assim, por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês, pois, se os entristecer, quem me alegrará senão vocês, a quem tem entristecido. Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Esse texto aqui mostra como ele estava angustiado ao enviar essa carta, né? E o texto vai falar muito sobre isso, né? Ele escreve e ele informa que ele estava passando por um momento muito difícil. Lá em 1 Coríntios, no verso 8 e no verso 9, vai dizer assim que, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, eles estavam passando, e vocês sabem que Paulo andava com uma pequena equipe ali, né? Era Timóteo, Tito, Silvano. Então, ele passou por um momento aqui muito difícil, a ponto de perder até a expectativa de viver, né? Estava dando até como morto. E ele escreve essa carta, né? E a gente vai tratar muito sobre essa questão do primeiro tema, né, da lição, que é o consolo. E muito das cartas que nós lemos acerca de Paulo vai falar sobre relacionalidade, né? Relacionalidade. Nós, como seres humanos, nós temos dificuldade de relacionalidade, né? Há alguns a gente se afina mais, há outras pessoas não se suportam, existe toda espécie de sentimentos, né, que permeiam as relações. Então, quando nós estudamos as cartas, e nós estudamos até o próprio Evangelho de Cristo, né, não é trazendo um conhecimento transcendental. E a gente estava conversando sobre isso, sobre essa questão até transcendente, né? Como será o porvir, como será depois, enfim, né? E a Bíblia não tem a menor preocupação de revelar isso. É curioso isso, né? Não existe nenhuma intenção, nem do próprio Cristo, quando andou por aqui pela Terra, de revelar coisas além. A preocupação central do Evangelho, né, e aqui nas cartas de Paulo, é com essa relacionalidade presente, né? Como devemos nos portar. É tipo um conhecimento que a gente estuda a Bíblia e tudo mais, mas é um conhecimento que tem que ser aplicado à prática, entende? É um conhecimento, isso que nós estamos aqui, digamos, estudando, eram questões factuais, né? Aconteciam de fato.
Quando Paulo escrevia uma carta, ele escrevia para situações reais, para situações que de fato estavam acontecendo dentro de uma comunidade cristã. Essa comunidade se reunia ali na região sul da Grécia, chamada região da Acaia, né? E geralmente ele descreve, quando ele começa a carta, ele fala sobre o remetente, que era ele próprio, e fala sobre o destinatário, que era a igreja de Deus na Acaia, geralmente. Quando se escreve uma carta, você coloca o remetente, ou seja, aquele que escreveu, e o destinatário. E o destinatário dessa carta era a igreja de Corinto, que se reunia ali, né, numa determinada região ali da Grécia. E que, de fato, tinha problemas de relacionalidade, como todo grupo de seres humanos, onde quer que se reúnam. Vai existir as diferenças, né? Vai existir os problemas, e toda o esforço, digamos assim, é para que possamos viver de forma pacífica e agradável, de certa forma. E ele estava vivendo, e Paulo não era... Hoje em dia a gente lê Paulo, né, e estuda Paulo como se fosse uma unanimidade, né? A gente está lendo aqui, geralmente, Paulo, o grande apóstolo, o grande doutrinador da igreja cristã, né? E a gente lê e não contesta nada, mas era muito diferente nesse contexto aqui da época, né? Paulo era muito questionado, sabe? Ele era muito colocado em dúvida a sua condição de apóstolo, a sua condição de mestre, de doutrinador. Nem todo mundo aceitava a autoridade dele. E muito dessa carta aqui também, de 2 Coríntios, é ele fazendo uma defesa, às vezes até pessoal, do seu ministério, né, do seu chamado, né, da sua dignidade, da sua consciência, entendeu? Então, existia muita dúvida naquele meio, naquela comunidade, em relação ao próprio Paulo. Por isso que muito da carta em si, ele vai fazer uma defesa pessoal do seu ministério, entendeu? Por isso que você, quando vai lendo na carta, parece que ele está respondendo a muitos dos seus acusadores. Hoje em dia a gente lê como se ele é uma unanimidade, né? Ninguém questiona, todo mundo concorda com Paulo, mas não era assim naquela época, né? Ele escrevia cartas em defesa pessoal, em defesa do seu ministério e do seu ensinamento. E nós percebemos aqui, logo no início do capítulo 1, que ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre tinha essas características de introduzir dessa forma. E ele vai falar: bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, o que é que eu gostaria de abrir para vocês agora, justamente esses 2 versículos aqui iniciais, para vocês falarem um pouco acerca de tribulações e aflições que vocês passaram na vida e como é que vocês superaram, sabe? Qual foi o tipo de consolação que vocês receberam, né? O que é que isso produziu em vocês em termos de aperfeiçoamento e também o que é que isso
ajudou para que vocês também produzissem uma ação em relação ao próximo. Vocês entenderam aquilo que eu estou colocando? O que vocês passaram, momentos que vocês passaram de grande tribulação e aflição, na qual vocês perceberam uma consolação que, de certa forma, não foi nem humana, mas foi uma consolação vinda de Deus. O que é que isso aperfeiçoou em vocês? E o que é que isso também fez para que vocês pudessem agir também como consoladores de outros? Alguém tem alguma experiência para compartilhar conosco nessa manhã acerca disso? Eu não está vindo nada agora no momento assim que eu possa contribuir com o pessoal. Até tentei aqui. Eu queria a sua vida, viu? Não, assim, a gente tem realmente bastante experiência, né, para contar, mas assim, de uma forma como foi formulada aí a pergunta, eu não estou conseguindo encaixar nada assim. Não. Olha só, não é transcendente, não, é aflição que você sente mesmo, que às vezes você diz assim, poxa, como é que eu vou resolver isso? Sabe? Tá além da minha capacidade até de resolver, né? E de repente você recebe aquela consolação, aquele norte da parte de Deus, né? E fica no passado. Vamos lá, galera. Eu até o momento não estou conseguindo trazer nada. Eu sei que nós temos passado por muitas coisas, né? Nós temos passado por muitos problemas, e a gente já encontra aqui no nosso dia a dia, principalmente nesse período que nós estamos passando, a gente já encontra assim uma maneira, né? Um jeito de passar, sem a gente mesmo saber que nós vamos passar, mas a gente consegue, né, estar junto num barco que tem uma direção, que tem uma condução, né? Eu acho que essa é uma experiência, principalmente esse período que nós estamos passando todos juntos, né? Então não é uma coisa que eu consiga separar só para mim e achar que eu tenho um problema, mas todos nós estamos vivenciando, e nós temos um socorro, nós temos uma direção, seja ela às vezes ruim para algumas pessoas, as pessoas, poxa, mas eu tenho que ficar em casa, eu tenho que deixar de lado coisas que eu gostaria de fazer, mas existe uma condução, e uma condução geral, e fica sendo dirigido por essa, né, por esse algo, fica sendo dirigido por isso quem quer, né, quem entrega a vida a esse propósito. Então eu acho que é mais ou menos assim, esse é um período que a gente consegue mostrar e as pessoas sentirem, porque é como se eu fosse falar algo só de mim, talvez, e as pessoas não estivessem sentindo, e só eu entendesse aquilo como um problema sério. Mas agora a gente mostrando algo que todos estão sentindo, eu acho que cada um consegue sentir ali a mão de Deus naquele momento, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. A Luciane tinha até falado... Ayrton, assim, momentos ruins, eu acho que todos nós aqui temos, né? Todos nós temos, assim, alguma coisa para contar, alguma coisa para falar, alguma experiência, na verdade, para passar. E quando você falou em relação a passar por esses momentos e usar deles depois para aliviar a dor de alguém, né? É isso mesmo. É a melhor coisa, assim, depois de tudo, né? Porque, assim, quando eu recebi a notícia que eu tinha câncer, eu, assim, na verdade, de primeira mão foi uma questão assim, vou morrer, né? Sim. Vou morrer, nessa hora você esquece religião, você esquece, você recebeu uma notícia, né, que parece que está te levando para a morte. Então, assim, foi um momento muito ruim para mim, mas eu vou te falar, eu tive muitos momentos ruins na minha vida, com certeza,
mas os que abalaram mais a minha vida foi essa questão da doença e foi a questão da morte do meu pai, né? Porque eu recebi a notícia e eu fiquei esperando ele morrer. Mas eu posso te afirmar com certeza que o que me trouxe muita segurança depois que eu entendi tudo que eu estava passando foi a palavra de Deus. Ela me trouxe uma segurança muito grande. Recebeu uma consolação. Exatamente, foi uma consolação, a minha fé ia aumentando a cada dia mais, né? E o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na minha vida de uma forma que eu fui passando tudo isso com muita grandiosidade, assim, grandiosidade que eu digo assim, com muita fé, né? Acreditando que o final da história, né? Que o final do capítulo seria um final feliz, né? Então, assim, foi muito doloroso, e eu acredito para você que, assim, a morte do meu pai foi uma coisa, assim, muito dolorosa para mim, porque foi através da morte dele que ao mesmo tempo, assim, que foi um final, foi um começo triste, mas um final feliz, porque foi através da morte dele que eu descobri que eu tinha um câncer, né? Então, assim, o meu pai, eu entendo que o meu pai em vida e em morte ainda me trouxe coisas boas. Através dele, Deus me mostrou, né, um caminho, né, em que eu poderia cuidar, tratar ainda, daria tempo de eu cuidar, de eu tratar, né? Então, assim, em primeiro lugar, lógico, Deus, né, que Deus foi, assim, tremendo, assim, embora eu não merecesse, né, o Senhor foi, assim, nossa, muita coisa na minha vida, muito grandioso na minha vida, né, cuidou, guardou, protegeu, sabe, e no final me consolou, né, me fazendo entender que fosse preciso que fosse daquele jeito, né? Que a precisão de ser daquele jeito através da morte do meu pai, para me descobrir que estava doente, né? E o Espírito Santo de Deus foi trabalhando, sabe? Foi fazendo uma grandiosidade na minha vida, assim, que foi... Então, assim, eu posso afirmar para todas as pessoas que, assim, buscar segurança na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que te enche, né? Que te traz aquele consolo, aquela coisa boa de que no final tudo vai dar certo. De que no final tudo vai dar certo. Aqui no texto é assim, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Essa é a sua experiência, o que é que produziu em termos de transmitir consolação a outros, assim. A sua experiência agora do outro lado. E assim, é engraçado que vai crescendo dentro de você aquela vontade de você passar para as pessoas como foi a sua história e como você teve um final feliz. Ou seja, de você trazer esperança, né, para essas vidas. E aí eu entendi que às vezes quando eu me sentava no corredor do consultório do hospital para esperar uma consulta, eu via muitas pessoas falando, né? O meu câncer voltou, o meu câncer não sei o quê, e você fica um pouco assustada. Mas eu tinha que arrumar um jeito de me aproximar daquela pessoa, né? E já que eu já tinha passado por aquela experiência e estava só num momento de manutenção, falar para essa pessoa como foi a minha história, passar essa segurança, né? Falar de Deus, na verdade, para essa pessoa. Então, assim, é incrível o que acontece, porque, assim, quando eu estava andando na rua, que eu via alguém com aquele lencinho na cabeça, a minha vontade era chegar e falar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, sabe? Então, assim, você passa, não adianta, qualquer coisa que você passe na sua vida, que seja como experiência, você quer dividir isso, sabe? Você quer dividir com a pessoa, quer dizer, não é você dividir a sua experiência, é você dividir o Deus que você tem, que é o mesmo dela e que ela ainda não descobriu. Mas isso é um fato muito interessante. Eu vi a atuação muito efetiva, por exemplo, na questão da irmã Regina lá. Você teve uma ação muito efetiva na vida dela, né? Com muito cuidado, com muita atenção, tudo mais e tal. Então,
como você passou por... Isso é curioso, sabe? Como você passou por situação semelhante, você tinha mais sensibilidade, você tinha mais consolação pela situação que você... Talvez no meu caso, eu tinha sido mais insensível por não ter passado pela mesma situação, e é isso que o texto vai dizer. Com a mesma consolação que você foi consolado, consolai a outros, entendeu? Então, essas experiências, assim, às vezes muito amargas, vai servir de você ter recebido essa consolação, de você ter criado uma sensibilidade maior para ser mais empático com o outro, né? Mais solidário. E aquilo que a Luciana colocou no início, você vê o lado negativo e aquilo produzir algo de pouco positivo, né? A Regina, na verdade, foi assim, uma história linda, né? Uma história de amizade que ficou, né? Assim, eu aprendi muito com ela também, né? Eu aprendi muito com ela. E no final eu vi que ela conseguiu absorver tudo aquilo que eu tentava passar para ela. Até o dia que ela chegou para mim e falou, pegou o terço, né? Que os católicos usam, e ela pendurou aquele terço de frente para mim e falou assim, Lúcia, eu não preciso mais disso, né? Aí eu falei, não, você não precisa mais disso. Então eu vi que assim, eu realmente tinha colocado no coração dela uma esperança dela buscar na palavra de Deus, né? Que ali ele falaria com ela claramente, né? Então assim, foi lindo, eu e a Regina foi uma história de amor, sabe? História assim de irmãs, de que passaram pela mesma situação. Exatamente, foi um apóstolo para ela. Exatamente. Por situações tão semelhantes, assim, é uma questão factual mesmo, né, da consolação recíproca, né, da consolação recebida e da consolação transmitida. E isso é muito tremendo, esse testemunho. Foi uma pessoa é isso que o texto... Gente, não tem nada de muito intelectual, não tem nada de muito conhecimento, é isso, é relacionalidade. O texto está tratando sobre relacionalidade. Eu acredito que o que Deus quer da gente é isso. Exatamente, não tem muita coisa teórica, não, é tudo muito prático, é relacionalidade pura, sabe? Eu vou até ler um texto para vocês aqui, quando Paulo, ele é lá em 2 Coríntios 2, 4, ele diz assim, olha só como a coisa é bem relacionalidade. Paulo, o grande apóstolo, né, que a gente diz, ele fala assim, ó, lá no texto de 2 Coríntios 2, estava numa situação tão terrível que ele falou assim, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Olha só, ele chegou num lugar, estava tudo propício para ele pregar o evangelho, mas ele tinha uma afinidade muito grande com Tito e ele não encontrou paz de espírito para ali permanecer e expressar. Ele tinha Tito como assim, uma âncora afetiva, no qual ele diz assim, não, é como quem diz assim, eu vou largar isso tudo aqui, mesmo que esteja tudo propício, eu preciso do meu amigo. Porque ele vai me dar... Ele estava tão fragilizado emocionalmente que ele disse assim, não, eu vou voltar, eu não consigo. Entendeu? E isso é muito bonito, isso é muito sincero. Porque ninguém é super-homem, né? Ele não conseguia ali, mesmo estando propício para ele pregar, mas as emoções dele estavam muito feridas e ele tinha um amigo no qual que ele podia contar e poderia ter um refrigério. Entenderam essa condição? Ele não encontrou, ele disse assim, eu não me encontrei ali o meu irmão Tito. Estava propício para pregar o evangelho, mas ele sentiu insegurança. O grande apóstolo Paulo se sentiu inseguro
e voltou para Macedônia, saiu de Troade, de um lugar para o outro, porque ali ele não encontrou o seu amigo, ele não encontrou aquela, digamos, aquela âncora aqui, emocional, que ele estava naquele momento de tanta fragilidade. E nós passamos por isso, né? Nós passamos por isso, porque nós somos seres humanos. E muito boa a participação aí da Lúcia, obrigado pela participação. E é justamente isso, o conteúdo da lição é esse, essa condição solidária, empática, que a gente vive num mundo tão selvagem, né? De tantas individualidades, que muitas vezes nos sentimos só, nos sentimos igual Paulo, que diz assim, não, eu tenho que voltar para Macedônia porque eu estou me sentindo muito só, tenho que buscar o meu amigo, sabe? Ninguém, às vezes você não tem, às vezes você não consegue ter alguém nem para você expressar aquilo que você está sentindo, né? E Paulo passou por esse momento difícil. Mas alguém para quer compartilhar alguma coisa de consolação recebida e consolação transmitida, que ganhou mais sensibilidade depois de uma grande aflição, e isso tornou, de certa forma, a pessoa se tornou mais sensível para entender outras pessoas em tipos de problemas. Rosana? Bom dia, parceiro Aerto, tudo bom? Tudo. Desculpa, perdi a hora hoje, liguei, eu pensei que era 9 horas, já era 10 horas. Uhum. Qual foi o tema hoje? O tema é consolo e reparação. O tema é a lição 8, lá de 2 Coríntios. 2 Coríntios, tá bom. Obrigada, uma paz. Alguém quer compartilhar? Sim, pode compartilhar. Rapidamente, eu li esse texto esses dias aí com os irmãos na leitura do culto de quinta-feira, há 2 semanas. E é tudo isso aí que você falou mesmo. Eu passei por uma experiência, né, que eu também nem imaginava, que foi um aborto, né, espontâneo. Sim. E eu, logo depois que eu tive essa experiência, eu tive a oportunidade de consolar 2 amigas que passaram também pelo mesmo problema. Então, assim, eu sabia exatamente o que elas estavam passando, né? Porque passei a mesma coisa. Então, assim, é muito interessante. Porque tem coisas que a gente nem imagina e acontece com a gente. E lá na frente a gente vai poder, né, trazer uma palavra de conforto, de consolo, como aconteceu com a Lúcia. E eu passei a ter um outro olhar, com certeza, em relação às pessoas, às mulheres que sofrem um aborto. Abriu assim a minha mente e eu passei a ter um outro olhar. É um aprendizado assim muito grande que só sabe mesmo quem passa. Não adianta. Exatamente. Só sabe quem passa. Exatamente. Obrigada. E geralmente a gente só passa a ter esse olhar quando nós passamos, né? Sim. A gente passa a ter mais sensibilidade para entender o outro quando a gente passa por determinadas situações, né, que nós passamos a ter aquele olhar. Antes, para nós, parece uma bobagem, uma besteira, né? Quantas vezes a pessoa diz, isso é bobagem, isso é besteira, isso é frescura. E a gente aprende até, às vezes, a se calar, porque tem momentos que você não tem o que dizer. Então, é um momento só de você dar um abraço, de você estar ali do lado dela, porque tem momentos que você tem que se calar, porque quem não passou vai falar coisas que não vai trazer nenhum conforto naquele momento. Então, é só Deus mesmo. É só Deus, só tem momentos que a gente precisa se calar e só ali estender a mão, dar um abraço, chorar junto, entendeu? Porque esse é o consolo que vem da parte de Deus. Esse é o consolo que vem da parte do Senhor. Porque muitas vezes a gente se precipita e quer falar coisas que Deus nem mandou a gente falar, entendeu? Deus vai te dar outro. Deus vai não sei o quê. Deus vai multiplicar. Não é isso que Deus quer que a gente fale naquele momento, entendeu? Porque Deus sabe a história de cada um. Deus sabe o que vai fazer com o futuro de cada um. Então, assim, eu vi que quando eu passei por isso, teve muitas pessoas que se precipitaram também falando coisas que não tinham nada a ver para mim, entendeu? E só da parte de Deus mesmo que eu encontrei o consolo. Perfeita, muito boa, muito perfeita a sua colocação. Fato. Às vezes só o fato, só a presença física ali do lado, às vezes só pegar na mão, só colocar o braço no ombro, vai dar aquele conforto e aquela consolação e aquela segurança. Às vezes o falar demais vai transbordar o corpo. Perfeita a sua colocação, muito boa.
que, na verdade, assim, é isso que Deus quer, né? É isso que Deus quer, que você seja, assim, né, realmente o sal da terra, né? Você trazer tempero, né, à vida daquela pessoa que tanto precisa. Essa, para mim, sabe, assim, eu sempre pensei assim, para mim, a melhor pregação, a melhor maneira de agradar a Deus é essa. É você se colocar no lugar do seu irmão, se colocar no lugar daquela pessoa. Não interessa se é do teu convívio, se não é, entendeu? Mas é você se colocar no lugar daquela pessoa e tentar ajudar da melhor forma, sabe? E a melhor forma é justamente você declarar o que você passou na sua vida, né? Testemunhar o que você passou na sua vida, o que Deus fez na sua vida. Ayrton, só complementando aí, esse negócio que a Bárbara falou, essa coisa que a gente tem que saber uma hora de falar ou uma hora de se aproximar, justamente, eu ouvi até em uma música, em um louvor isso, que só entende de dor quem já foi ferido, quem nunca passou por aquilo não tem muito o que trazer como experiência para uma outra pessoa, né, falando, né, e simplesmente o que a Lúcia tinha dito logo na primeira parte que ela falou, que um abraço às vezes já resolve bastante coisa. Às vezes a gente quer falar, quer, né, e às vezes sai coisa que não tem nada a ver com aquele momento. Então, às vezes, um abraço, saber que você tem ali, né, a pessoa está passando por um problema e saber que tem ali uma mão, um abraço, uma pessoa, pelo menos para ouvi-la, né, isso talvez já traga assim para ela um conforto. Então é meio assim, eu só posso falar mesmo de algo que eu já vivi, de algo que eu já passei e de algo que eu já senti, né? Mais ou menos isso. Mas a questão a gente vive num mundo tão difícil, tão duro, que a tendência das pessoas é endurecer o seu coração, sabe? Aí o Evangelho vem com essa questão para que podemos nos humanizar, né? E humanidade é justamente essa capacidade de empatia, de solidariedade, sabe? De misericórdia, de compaixão. Um dia desse eu estava refletindo sobre aquela passagem que Jesus de Lázaro e das irmãs ali, sabe? Aquele texto é muito lindo pelo fato de as irmãs tinham perdido aquele irmão amado, né, e tal, e tem toda uma construção ali, né, que Jesus demora e tal, e todo um planejamento ali de Deus para que as coisas acontecessem daquela forma. E Jesus estava ciente, a gente vê mesmo que ele estava no controle da situação, né? Ele chega mais atrasado, e as irmãs vão ao encontro dele e tem aquele diálogo com ele. Mas ele está sempre no controle ali, mas chega um momento em que, apesar de ele estar no controle, ele é envolvido por aquele momento, sabe? Quando diz naquela passagem, Jesus chorou, sabe? Então, o clima ali era de tanta comoção pela perda daquele irmão, que Jesus, apesar de estar no controle, apesar da missão que ele ia daqui a pouco realizar, né, que era ressuscitar Lázaro, ele não se torna insensível, ele não se torna um senhor da situação, mas ele se mistura com aquela massa humana, digamos assim, e ele também se comove, se solidariza com aquele momento, sabe? Que eles estão chorando, tristes, e ele chora, e de momento ele se envolve com aquela. É esse tipo de sensibilidade, né, que o Evangelho nos propõe, para que nós não nos endureçamos diante das circunstâncias tão duras do mundo, sabe? Da gente não ficar duro, da gente não ficar insensível. É importante também
fazer uma observação. Não é que a gente tenha passado, tenha mais para dar, não. Todo mundo pode dar um abraço, todo mundo pode levar a palavra, todo mundo pode dar um aperto de mão. É que quem já passou pela situação tem uma sensibilidade maior de entender a pessoa. E são questões que ela está passando pelo momento, né? Então, assim, qualquer um pode levar uma palavra de consolo, qualquer um, exatamente como a Bárbara falou, a gente precisa entender o momento certo para isso, e o que você vai falar. Mas em relação a dar, todos nós podemos dar, né? Com certeza. Com a mesma consolação que foste consolado, consolai, né? Então, é uma ação efetiva. Eu gostaria de perguntar se tem mais alguém que quer expor para a gente ir para o final, né? Eu gostaria de trazer mais uma outra coisinha que aconteceu. Bom dia. Bom dia, pode falar, querido. Bom dia, paz a todos. Essa questão aí que está sendo falada da pessoa que já passou, ter assim, uma sensibilidade maior, eu acho que é a questão de a pessoa ela acaba tendo uma propriedade maior, porque se trata de uma experiência com Deus. Então, quando você tem uma experiência com Deus, você tem uma propriedade maior para afirmar, ó, vai passar, você vai ficar bem, Deus está contigo. Acho que isso te dá uma firmeza para você chegar naquela pessoa e dar um testemunho. Não tem nem, assim, tem a ver sim com o que passou, mas eu acho que tem mais a ver com a experiência com Deus e com a certeza de que vai sim ficar tudo bem, independente do que aconteça, porque você passou por aquilo e Deus esteve contigo, e por mais difícil que tenha sido aquela situação, você deu a volta por cima, mesmo que no momento você não estivesse entendendo o que estivesse acontecendo ali, mas Deus se fez presente na sua vida. Então, quando você vê alguém passando por determinada situação, você consegue enxergar além do que aquela pessoa está enxergando, porque você já passou por aquilo e Deus esteve contigo. Entendeu? Então, te dá uma propriedade para falar e te fala assim, ó, vai ficar tudo bem. Eu lembro que você estava falando assim, não precisa ter sido uma experiência transcendental, como você falou no início. E quando eu estava no meu penúltimo período da faculdade, a gente descobriu a gravidez da Ludmilla. Então, você imagina assim, a nossa mente deu uma travada, né? A gente tinha planos totalmente diferentes, não esperávamos ter avó e avó tão cedo. Então, assim, a minha mente, ela travou. Ela travou e eu falei assim, eu não consigo, eu vou parar, eu não dou conta. Toda vez que eu sentava para estudar, vinham vários pensamentos na minha cabeça. Eu não conseguia focar no estudo e eu falei, professor, então eu vou parar. Falei com a minha mãe, minha filha, não para, minha filha, você está no último período. E eu simplesmente não conseguia. Eu me cheguei a Deus e falei, Senhor, eu não tenho condição. Eu, Luciana, não tenho condição. Se o Senhor não me ajudar, eu chorava e falava com Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou. Aí pode parecer assim, mas uma coisa tão simples. Para mim, era uma coisa que eu estava ansiando, era minha faculdade, minha conclusão do meu ensino superior, e eu simplesmente não tinha força, não tinha foco. E eu falei com Deus, eu fiz um propósito com o Senhor, eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. E eu comecei a orar e comecei a estudar. Eu sentava para estudar, às vezes dormia com o computador no colo, e eu orava, e botava louvor, e o Senhor falava comigo, e eu fiz um propósito com Deus. E no final do período, a minha grade, as minhas notas foram 10 em todas as matérias. Eu lembro que na época teve um professor que me deu 9 pontos alguma coisa, eu falei assim, não, o propósito, a promessa era 10. Eu falei, nossa, mas que horror, você tirou 10, então você ficou com 9. Não, o propósito com o Senhor era 10 em tudo, a vitória ela é completa, ela não é pela metade, não tem. Aí fui conversar com o professor e fui lá e consertou a minha nota e colocou lá 10. A minha grade toda do último período, naquele vendaval, 10, para a glória e honra do nome do Senhor. Então, quando a gente passa por uma situação, vê alguém passando assim, a gente fala assim, cara, eu tenho Deus do impossível, você tem um Deus, embora você esteja meio confusa agora, Deus está contigo. Então, assim, você vai passar a vitória. Então, isso nos dá uma propriedade, entendeu? Para falar. E eu acho que isso é enriquecedor, porque enriquece a nossa fé, aumenta a nossa fé. Olha. E faz a gente contribuir e consolar a uma pessoa que esteja passando por situações semelhantes, porque é essa experiência com Deus, entendeu? Que nos faz ter essa propriedade para consolar, para ajudar, entendeu? E é isso. A gente quer dividir, né, Lu? A gente quer dividir esse amor tão grandioso nas nossas vidas. Perfeito.
Alguém mais quer comunicar alguma experiência de consolação e que consolou também a outros? O Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Eu vou agora trazer um último tópico para você ver essa questão que nós temos que ser equilibrados, né? A gente não pode ser salgado demais, a gente tem que ter uma dose de equilíbrio, porque a gente não pode, sabe, ser aquele rigoroso demais. E esse texto aqui eu vou trazer para você. Eu vou pedir para alguém ler, lá em 1 Coríntios 5. Eu vou pedir para alguém abrir em 1 Coríntios 5, capítulo 5, dos versículos de 1 a 5. E outra pessoa vai ler 2 Coríntios 2, de 5 a 8. Tem um paralelo aí nessas duas passagens. Alguém vai ler uma passagem e outro vai ler a outra. O primeiro é qual? 1 Coríntios 5, de 1 a 5. E a outra é 2 Coríntios 2, de 5 a 8. Então vamos lá, 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregue esse homem a Satanás. Forte isso, não? É. Muito enérgico, muito rigoroso, muito, sei lá, até iracundo, forte, né? A situação, ele se deparou com a situação e tomou uma medida bem extrema, né? Entreguem este homem a Satanás, porque ele estava se relacionando com a mulher do seu pai, ou seja, a sua madrasta, digamos assim. Então, ele, naquele momento, ele traz toda essa energia e diz assim, olha, não estou aí, mas se reúnem em assembleia e eu vou estar junto com vocês e afastem esse homem da comunhão e o entreguem a Satanás, ou seja, meio que desprezem, digamos assim, uma ação bem enérgica, né? Agora alguém lê 2 Coríntios 2, de 5 a 8. 5 a 8? É. Se um de vocês tem causado tristeza, não atemos apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severa a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele, e eu lhe... Até aqui, né? Até o 8, né? Até o 9 também. Não, perdão, até o 8. Então, aqui no 8... Conseguiram ver a relação, o paralelo? Sim. Sim, deu para ver, sim. Bastante, né? Ele está pedindo para abraçar de novo, né? Para trazer o rapaz de novo. A dose foi muito exagerada, mas o pessoal estava esquecendo dele, o rapaz estava entrando em depressão, e ele disse assim, abracem, tragam, né? Restaurem, recolham, deem amor, perdoem. Isso é a essência do Evangelho, né? Nós não podemos ser negligentes com a injustiça, né? Com a imoralidade, mas também não podemos ser
como é que se diz? Punitivos, né? Juízes, entendeu? A essência da coisa. Não tem jeito, joga aos leões, né? Não sei se vocês conseguiram ver a relação. Alguém pode comentar sobre isso, sobre essa relação aí? De um momento ser muito rigoroso e no outro momento tirar toda essa carga e abraçar e trazer a comunhão e recolher e restaurar. Esse é o segundo ponto da lição última, a reparação. Qual foi o versículo? Qual foi o capítulo do primeiro? 1 Coríntios 5, de 1 a 5. A coisa parece que é meia doida, né? Porque todos querem manter um certo domínio. Essa é a realidade do ser humano. Uhum. Todos. E muitas das vezes, quase todos nós queremos que alguém seja como nós. Achamos que se a pessoa não seguir a nossa cartilha, ele está fora. Não tá certo. E o que acontece nessa questionamento foi que, como você disse aí, jogue aos lobos. Não está seguindo aquilo que eu acho que é o certo, então ele não tem necessidade. Só que não. Quando Jesus diz suportai os fracos, é isso mesmo. Uhum. O pastor Portugal, uma certa ocasião, ele falou assim, olha, quer provar se alguém é crente de verdade, coloque ele para andar junto com um crente fraco. O crente fraco faz muita coisa fora dos padrões. E é muito fácil condená-lo. Sim. É fácil. Mas só que não é o certo. O certo é suportar a fraqueza do fraco e alegrar com a força do forte. Quer dizer, é você, cada dia, saber que a sua dor, a dor que eu sinto, ela não é o limite da dor. Porque às vezes eu acho que a minha dor é a mais forte, dói mais. A dor em mim é mais sofrida do que a dor no outro. Não. Uhum. Cada um tem a sua, em algumas palavras, tem a sua cruz para carregar. E o nosso sofrimento, ele não é superior nem inferior ao outro. Ele é aquele que você sofre. Por exemplo, o meu pai dizia, Deus nunca dá o frio além do cobertor que a pessoa tem. Pois é. E é assim que funciona. É um palavreado rústico, mas é uma realidade. Sim. Porque o Senhor, ainda que não se percebe perfeitamente, mas sempre Deus vai estar cuidando. Inclusive daquele que, às vezes, comete alguma coisa errada, é repreendido asperamente, brutalmente. Porém, em outra ocasião, vem cá, vamos conversar aqui. Sim. Não vou dizer que você está correto, não, mas existem outros caminhos muito mais certos para você seguir. Exatamente. Que esse teu aí, que vai levar para o mal, cara. Vai te levar para o buraco. Então, da passagem mesmo. Dá uma volta atrás aí e vamos seguir juntos. Isso aí. Isso. Exatamente, esse é o espírito da passagem, né? Ele errou, vamos corrigi-lo, mas não vamos esquecer dele, né? Não vamos jogar as férias, vamos restaurá-lo. É amargo, ele está sofrendo, né? Porque eu acho que quem comete um erro sofre com o próprio erro, já recebe uma sentença na própria existência, né?
A gente não tem que acrescentar, eu acho assim, a gente não tem que acrescentar mais sofrimento à pessoa que está sofrendo, né? Porque quem erra já recebe em si mesmo uma consequência daquele erro. E a gente, a gente não tem que colocar mais sofrimento e consequências sobre aquele sofrimento. Eu acho que a gente tem, nesse papel, a gente tem que fazer a ação da consolação, né? O resgate, a reconciliação desta pessoa que está passando por isso, entendeu? Arthur. Eu lembrei do versículo, não lembro agora o versículo todo de Salomão, né, que fala: não sejais demasiadamente sábio, nem demasiadamente tolo. Né? Você exagerar, né? Na punição, é exagerar na atitude. Babi, toda a essência do evangelho se resume ao equilíbrio. Sim. Tudo no evangelho leva ao equilíbrio. Esse é o nosso grande esforço, né? Você vê que em tudo que a gente vê, quando as coisas vão para os polos ou para os extremos, né, há um total desequilíbrio, né? Se perde toda a direção. Sabe? Então, o essencial é trazer as coisas para o equilíbrio, né? Para uma sobriedade. Aí as coisas passam a andar de forma correta, né? A gente vê no nosso país as coisas, às vezes, para os extremos, sabe? As coisas indo para os polos, e quando perde-se totalmente a relacionalidade, perde-se totalmente, né, a condição da compaixão, do amor, enfim, é terrível, né? Então, o Evangelho nos faz fazer esse esforço no sentido de termos equilíbrio, temperança, né? Que é um fruto do Espírito. Muito bem, queridos, assim, essa aula foi muito mais para vocês participarem, porque essencialmente é isso. É um conhecimento de relacionalidade. Eu acredito que a gente, quando passar agora por aflições e tribulações, a gente vai lembrar dessa lição que vai produzir em nós, né, efeitos também para que nós possamos ser mais sensíveis, mais, digamos assim, agentes da consolação. Né? Na verdade, sermos agentes da consolação. Aquilo que Deus nos comunica como consolação, possamos comunicar a outros também. Né? E não se desespere, faça que nem a Luciana, que pegou os limões e fez uma limonada. Verdade. Deu uma volta por cima, buscou a consolação, e a consolação veio sobre ela, e ela teve a capacidade de centralizar a sua mente e de, né, concluir o seu objetivo. Não foi aquela aflição que vem repentina. Vocês pararam para pensar, a aflição sempre chega repentina, né? Sempre chega no momento que você está ali de bem e tal, fazendo o seu projeto, e chega aquele terremoto sobre a sua vida, e desarruma tudo e tal, mas não se desespere. Em primeiro lugar parar, buscar a consolação que vem do alto, deixar que a mente flua, sabe? E daqui a pouco Deus vai falando com você, vai falando ao seu espírito, e você vai trazendo ao seu coração estratégias, e você vai saindo, né? E vai saindo. Consegui meu diploma e de quebra ainda consegui um netinho, ó. A minha bênção pequenininha aqui, ó, vamos fazendo bagunça pela casa. Tudo pode se transformar. Eu vou ler a última passagem aqui para a gente concluir. Fica lá em Isaías 40, de 25 a 31. Isaías de 25 a 31. 40, 25 a 31. Se alguém quiser ler, pode ficar à vontade. Isaías 40, de 25 a 31. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo.
Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Amém? É isso aí, né? Essa fortaleza, nossa fortaleza vem dele. Amém, queridos? Então, nós chegamos ao final dessa lição, né? Muito proveitosa. Acho que estamos aí nessa sintonia de comunicarmos uns aos outros nossos conhecimentos, né? E esse conhecimento prático, esse conhecimento do dia a dia, esse que nós precisamos para viver aqui na Terra, né? Não adianta nada a gente conhecer de muita teoria, se essa teoria não se transforma num bom fruto. Entende? Então, que esse conhecimento comunicado hoje, nessa manhã, venha fortalecer a nossa fé, venha fortalecer a nossa visão, para que em momentos de aflições que certamente virão na sua vida, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Pode ser daqui a pouco, daqui uns dias, daqui umas semanas, vai vir aflições sobre a sua vida, como diz aquela passagem, tão certo como vive o Senhor. Agora, depende da sua ação, né? Depende a forma como você vai enxergar, a forma como você vai ver, a forma como você vai lidar com o caso. Então, que Deus possa abençoar a todos, entendeu? Trazer toda a consolação aos nossos corações e que possamos também sermos agentes de consolação. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Pela aula. Eu queria estar na casa de um de vocês para comer aquele almoço. Então, parabéns mais uma vez, hein, meu irmão? Muito boa aula, hein? Parabéns. Gente, é um almoço abençoado aí, tá bom? Desfrutem esse dia ensolarado. E que a bênção de Deus esteja sobre vocês, tá bom? Mas o almoço hoje é na casa do Edalmo. Ele convidou todo mundo para ir para lá. Vai ter churrascão e tudo. Eu nem sabia, sério mesmo? Parabéns, Edalmo. Obrigado, valeu, Dalei. Parabéns para o nosso amigo aí, o Edalmo. Obrigado, Edalmo. Obrigado, que assim seja. Aí sabedoria aí, graças. Amém, amém. Pessoal, vamos encerrar, né? Eu vou pedir alguém para orar, para a gente dar por encerrada a aula hoje. À noite tem o culto, né, Vanilton? À noite, a partir das 6, né? Isso, às 18 horas. Isso mesmo. 18 horas. Pedir para a nossa irmã Lúcia fazer essa oração final. E hoje tem ceia também, hein? Hoje tem ceia? Tem, né? Sim. Sim. Isso, é isso mesmo. O pastor Adeilton informou, acho que na semana passada ele falou que seria hoje. Certo. Perfeito. Pedir para a nossa irmã Lúcia fazer essa oração final e... Vamos lá. Gratidão, Senhor, uma vez por este dia, podemos estarmos aqui reunidos, Senhor, como igreja, Pai, para
aqui, Senhor, engrandecer o teu nome através da tua palavra, através do teu ensino. Deus, que nós possamos, querido, guardar nos nossos corações tudo aquilo que você tem ensinado, tudo aquilo que você é ensinado, meu Pai, através das aulas. Muito obrigada, Senhor, porque tu tem feito, meu Pai, tu tem estado com nós, tu tem nos guardado, tu tem nos protegido de todo esse mal, meu Deus, e que nós possamos, Senhor, na verdade, continuar, Senhor, debaixo das tuas mãos. Quero te agradecer por este dia, te agradecer porque, Senhor, estamos aqui, estamos de pé, estamos respirando, meu Senhor, te pedir por aqueles, meu Senhor, que precisam da tua ajuda, que precisam do teu socorro. Meu Senhor, que o Senhor visite, meu Pai, a cada lar aqui presente, meu Pai, que o Senhor, Pai, renove, Senhor, as nossas forças nesta manhã, que nós possamos de verdade ter um domingo abençoado, Senhor, na tua presença, meu Senhor. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço, Senhor, e te louvo, meu Pai, te louvo porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso amado das nossas almas. Muito obrigada. Obrigado pela vida do Aerto, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, meu Senhor. Senhor, ser gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem nos falado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, beijo a todos.